Então, vamos começar um pouco diferente. Hoje é Josué, capítulo 1. Versículo 9. Diz a palavra de Deus: Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Eu vi uma reportagem dizendo que hoje em dia muitos pais educam seus filhos como animais de zoológico. A reportagem disse que os pais hoje em dia fazem com os filhos o que as pessoas fazem no zoológico com os animais. O animal recebe para comer, eles tratam de tudo, o animal não precisa fazer nada, além de comer, dormir e aparecer de vez em quando. O veterinário aparece uma vez por mês, ou cada 3, 4 meses, para ver se está tudo em ordem. E eles têm uma cerca, uma grade, protegendo eles dos inimigos. E essa é a vida dos animais no zoológico. Mas o que aconteceria se deixássemos esses animais de volta na natureza? O que aconteceria se pegássemos uma zebra, por exemplo, e levássemos ela para a África de volta? Daqui da Alemanha para a África. Eu acho que essa zebra não iria sobreviver um dia, porque ela não sabe como é estar nessa situação. Ela nunca aprendeu a lidar com certos desafios que a natureza traz. Eu imagino que a primeira vez que ela viu um leão e vê esse leão atacando ela ia achar que esse leão era um amigo que ficou com saudades dela e queria abraçar ela, por isso que ele estava correndo na direção dela, porque ela não sabia que é um inimigo dela. Ela só viu o leão feliz correndo ao encontro dela. Eu imagino essa zebra correndo ao encontro do leão, feliz por ter alguém no meio da natureza que está feliz por ver a zebra. E quando os dois se encontram, ela percebe que esse leão começou a morder de uma forma que não é carinhosa. E essa mordida começa a doer. E a ideia da zebra é, então eu vou fugir. Mas essa zebra nunca aprendeu a correr. Ela sempre teve no lugarzinho dela, ela nunca teve que correr. Ela não tem músculos para isso. E, além disso, todo mundo que sabe fazer churrasco sabe que um pouco de gordura é bom, né? Então, e uma zebra assim do zoológico deve ter um monte de gordura. Então, o leão deve estar muito feliz com essa zebra e não deve deixar ela sair correndo tão rápido assim. Mas a mesma coisa com o leão. Vamos pegar um leão do zoológico, levar ele de volta para a África, deixar ele na natureza. Ele não saberia o que fazer, porque até agora as pessoas sempre traziam a comida a ele. E agora ele está lá fora na natureza, esperando a comida, e não recebendo nada. Ele fica esperando, ninguém aparece. Eu acredito que o leão, se ele for aqui da Alemanha, ele deve estar sofrendo com o calor da África, deve estar enjoado com esse calor, todos aqueles mosquitos, tudo. E depois de algumas semanas ele deve falecer por falta de comida, por não saber como lidar, como caçar, o que caçar. E muitas vezes, ou muitas vezes não, mas algumas vezes eu me sinto como esse leão que nasceu no zoológico e foi levado para a natureza. Eu me sinto um pouco desesperado com tudo aquilo que está acontecendo ao meu redor. Tudo aquilo que está vindo em cima de mim. Eu me sinto como se eu não estivesse preparado. Porque na vida que vivemos hoje em dia, há muitos desafios, principalmente para nós cristãos. Nós precisamos ter essa comunhão com Deus para saber como lidar com esses desafios, o que fazer em certas horas. E muitos de nós crentes, acho que nós vivemos como se estivéssemos num hotel all-inclusive, né? Nós vamos para a praia, vamos tomar um café da manhã, voltamos para a praia de novo, e não sabemos o que está acontecendo fora desse hotel. E eu acho que Deus tem preparado para nós, não um hotel all-inclusive, mas sim uma vida cheia de aventuras. E aventura, de vez em quando, é dormir num hotel meia estrela. Mas saber que Deus está ali comigo. Prefiro um hotel
ou como se diz, no alemão eles também dizem 1000 estrelas, porque está dormindo fora. Prefiro um hotel assim, com Deus, do que um hotel 5 estrelas ou até 6 estrelas sem Deus. E por isso que eu gosto tanto desse versículo, porque esse versículo, Deus chega a Josué, pouco depois de Moisés morrer, e até agora Josué não teve que fazer tanta coisa. Ele foi protegido por Moisés. Até agora ele estava só do lado de Moisés. E de repente Moisés some e ele não sabe o que fazer. Eu imagino que ele esteve um pouco desesperado, ou muito desesperado. E Deus vem a ele e diz: seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Alguns anos antes disso acontecer, Moisés recebeu os 10 mandamentos, e eles eram bem claros, o que nós podemos fazer, o que não devemos fazer. Quando a palavra de Deus diz para não roubar, quer dizer, quando roubamos, é um pecado. Amém? Se a palavra de Deus diz para você e para mim, seja forte e corajoso, não tenha medo. Mas você tem medo, e você está fraco, desanimado. O que isso é? Eu acho que isso não é só uma pequena frase, mas é Deus falando diretamente para nós, como uma obrigação. Ele falou, isso não é se você for meu filho, você tem que ter essa característica, porque eu estou do teu lado. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. E se eu estiver do teu lado, você não precisa ter medo. Você pode ser corajoso. Você pode ser forte, porque eu estou do seu lado. E por que não somos corajosos? Por que temos medo? Porque medo, na minha opinião, é a maior arma que o inimigo tem contra nós. Hoje tivemos, na parte do meio-dia, tivemos um culto e uma missionária com todas as experiências que ela teve. E foi gostoso escutar essas experiências, porque foram milagres. E ela falou que esses milagres que acontecem, eles contam um para o outro, os milagres do dia a dia. Milagre pequeno, milagre grande. E assim eles vão animando os irmãos. E eu acho que algo que precisamos fazer também é animar uns aos outros. Porque muitas vezes falamos coisas que trazem medo. Que trazem medo entre nós mesmos. Imagine no trabalho, na universidade, onde é que você estiver. Quanto medo que as pessoas sempre levam a nós. E é fácil de receber esse medo. E quando eu pensei sobre isso, eu lembrei de uma história de um homem que ele morava num lugar bem pequeno, só algumas casas. Sabe que ele é Dorf? Povoado, bem pequeno, onde todo mundo conhece todo mundo. E ele era o único que tinha um cavalo. E as pessoas sempre chegavam a ele e diziam, você é muito sortudo. Você tem muita sorte. E porque ele tinha um cavalo. E as outras pessoas não tinham. Um dia esse cavalo fugiu. E as pessoas chegavam para ele, as mesmas pessoas chegavam para ele e diziam, você tem muito azar. O seu cavalo fugiu. A mesma pessoa, de um dia para o outro, tinha muito azar. Alguns dias depois, esse cavalo voltou com outro cavalo selvagem. As pessoas voltavam a dizer, você tem muita sorte. Você é muito sortudo. O filho dele foi tentar montar o cavalo, amém? Vamos ter tradução aqui na frente. E por ser um cavalo selvagem, ele caiu, o cavalo jogou ele para o chão e ele quebrou a perna, o filho dele. Então as pessoas voltavam a falar para ele, você tem muito azar. Esse cavalo trouxe azar à sua família. Pouco depois, teve uma guerra e um militar passou em todas as casas para colher todos os jovens para ajudar na guerra. Adivinhem quem não teve que ir porque estava com a perna quebrada? O filho desse homem com o cavalo. E todo mundo começou a chamar ele de sortudo de novo. Quer dizer, as pessoas, muitas vezes, elas trazem medo a nós sem querer.
E nós recebemos esse medo. E nossa obrigação como irmãos é trazer coisas boas uns aos outros. Boas notícias, milagres, animar um ao outro, trazer alegria. E que possamos aprender a fazer isso. Trazer essas boas novas, que temos tanta coisa boa acontecendo, principalmente aqui na Alemanha. Nós temos tantas bênçãos, e que possamos estar falando disso, para tirar o medo das nossas vidas. Não olhar sempre... Uma vez eu conheci uma mulher que estava prestes a ter a primeira filha, e ela falou que ela entrou no YouTube e começou a assistir vídeos de partos. Eu falei para ela, a pior coisa que você pode fazer. Né? Ela ficou com tanto medo que ela não queria ter mais essa filha. Ela ficou com medo porque ela viu tantos vídeos, tantas más impressões. E o que ela deveria ter feito é conversar com outras mães. Ou ler a Bíblia. O que a Bíblia fala sobre isso. E eu queria te incentivar a fazer isso também. Que você possa, que as palavras que saiam da sua boca possam ser palavras de esperança. Palavras de amor. E não palavras de medo. Porque muitas vezes, sem querer, nós mesmos é que soltamos essas palavras de medo. Acho que muitas vezes o inimigo só olha para nós e fala, eu não preciso nem fazer alguma coisa. Eles já estão fazendo medo uns nos outros. E que possamos ser diferentes, que possamos cuidar do que sai, das palavras que saem dos nossos lábios, que possamos, que as pessoas gostem de nos ver. Muitas vezes eu vejo pessoas que eu sei que elas só vão fofocar, elas só vão falar das coisas más que estão acontecendo, e eu fujo dessas pessoas. Eu não quero ficar perto dessas pessoas. E há pessoas que cada vez que me vejam, elas me abraçam e dizem que estão felizes em me ver. E eu faço questão de passar perto dessas pessoas, né? Eu tenho uma tia, cada vez que eu ligo para ela, ela me fala que eu sou, não é neto, eu sou sobrinho maravilhoso dela. E eu gosto de conversar com ela, por causa das palavras dela. E se eu tivesse um tio que só falasse mal de mim, eu não iria ligar para ele, nem para o aniversário dele. Eu talvez mandar uma mensagem, né, só para não receber uma resposta naquela hora. Mas a história sobre a qual eu gostaria de pregar hoje fica em Gênesis 16. E muitas vezes gostamos de ler as histórias das pessoas que são fortes, que fizeram um milagre enorme ou que receberam um milagre enorme nas vidas delas, pessoas corajosas, pessoas que fazem tudo certo ou que fizeram muitas coisas certas. Nós muitas vezes dizemos, eu quero ser assim também. Nós lemos essas histórias e queremos receber isso para nós. Mas hoje a pregação é sobre pessoas que naquele momento foram fracas. E como nos sentimos, como somos fracos. Como nos sentimos quando, como leão, estamos no meio da selvagem, mas não aprendemos a lidar com tudo isso. O que fazer? E a Bíblia diz que Sara, a mulher de Abraão, não podia ter filhos. Eles tentaram de tudo, receberam a promessa de Deus, que iriam ter um filho, e que esse filho não seria alguém adotado, alguma coisa, mas seria filhos dele mesmo. Mas ela não conseguiu esperar. A promessa de Deus estava lá, mas ela achou que ela tinha que ajudar. Deus não precisa da nossa ajuda. Cada vez quando ajudamos a Deus, fica pior. E ela teve que passar por essa experiência. Ela viu, a ideia dela, naquele momento, parecia certa. Muitas vezes, quando temos ideias assim, parecem certas. As nossas ideias, nesse momento, a ideia dela era de... Ela tinha uma serva egípcia, e ela falou pro marido dela, tente com a nossa serva. Talvez você possa ter um filho através dela. Naquela época isso era normal, para que o sangue do pai possa ser passado por várias gerações. Se não dá com a mulher, tenta com outra. Isso não era nada assim único, era normal naquela época deles fazerem isso. E o que acontece é que ela ficou grávida, Agar, o nome dela. E o que acontece quando você recebe algo
que as outras pessoas querem, mas não têm. Nós ficamos orgulhosos, nós ficamos arrogantes. É o mesmo que aconteceu com ela. É difícil não ficar arrogante. E muitas vezes não fazemos isso nem por maldade. Nós somos falhos, nós somos assim. Quando casamos, o que fazemos? Queremos mostrar para todo mundo que achamos a pessoa perfeita para o nosso lado. Quantos casamentos a gente não convida só os pais. Nós convidamos muitas pessoas. Eu sei que para o nosso casamento nós convidamos 500 pessoas. Nós sabíamos que a maioria deles estava muito longe, no Brasil, por exemplo, ou no Canadá, e que não iriam vir. Mas a gente deixou bem claro, 500 pessoas estão sabendo que vamos casar, que estamos felizes. E naquele momento, para uma pessoa solteira, pode ser difícil. A mesma coisa com filhos. Muitas vezes nos alegramos tanto quando temos um filho, mas não sabemos que a pessoa do nosso lado talvez tenha dificuldade de ter filhos e que está sofrendo com isso. E sem querer somos arrogantes, somos orgulhosos daquilo que recebemos de Deus. E é o que aconteceu aqui. Agar estava com orgulho porque ela ficou grávida. Todo mundo viu que o erro não estava em Abraão, estava em Sara, ela que não conseguia ter filhos. Abraão estava tudo funcionando. O problema era com ela. E isso deve ter machucado muito ela. E de ver essa arrogância na serva dela, ela ficou chateada com isso. Ela correu para o Abraão e falou: Abraão, eu não consigo mais ter essa mulher do meu lado. Eu não gosto. Olha como é que ela me trata. Ela é minha serva. E ela me trata desse jeito. Abraão olhou para a esposa dele e falou: é sua serva, faça com ela o que você achar certo. E quando estamos machucados, geralmente não tomamos a decisão certa. Ela estava machucada e ela decidiu maltratar a serva dela. Essa serva que há muitos anos tinha ajudado ela, tinha feito tanta coisa boa por ela, ela começou a maltratar. E essa serva não sabia o que fazer, e a Bíblia diz que ela fugiu. E eu acho que fugir é uma reação natural de nós seres humanos. Quando não sabemos o que fazer, quando estamos em dificuldades, quando temos esses desafios, nós fugimos. E ela fugiu, e a palavra de Deus diz, em Gênesis 16, versículo 7, o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte, no deserto, no caminho de Sur. Uma coisa que demorou muito tempo para perceber nesse versículo é que não foi um anjo do Senhor que encontrou Agar, foi o anjo. Foi Jesus Cristo, antes de se tornar ser humano e morrer pelos nossos pecados, ressuscitar, glória a Deus. Ele muitas vezes apareceu na Bíblia como anjo para trazer boas novas a essas pessoas, para trazer esperança, amor. E era Jesus, em forma de um anjo, que apareceu a ela e mostrou a ela que no mundo inteiro você é uma serva, você é uma escrava, mas nos olhos do Pai você é uma princesa, você é filha do rei. E assim que nós, assim eu imagino Jesus falando para ela, assim que nós vamos tratar de você como uma princesa, não como uma escrava. Não interessa o que o mundo pensa de você, o que interessa é o que Deus pensa de você. E você é filho de Deus, você é filha de Deus. E você é um príncipe, uma princesa. Eu amo ver a minha filha, eu sempre chamo ela de princesa, né? Ela sempre fala para mim: pai, mas você não é rei. Eu falei: eu sei, mas para mim você é uma princesa. E para Deus, você é a filha dele. Então eu tenho o direito de chamar você de princesa. Agar não teve que fazer alguma coisa para ter a atenção de Deus. Ela estava lá sozinha, desanimada, chorando, não sabendo o que fazer, com medo, e mesmo assim o anjo de Deus achou ela. Ela não começou a
Nós, pelo menos, não sabemos se ela estava orando, o que ela estava fazendo, mas Deus estava lá. E muitas vezes nós achamos que nós temos que fazer algo para Deus aparecer. Mas Deus sempre está do nosso lado. E o que eu acho muito interessante também é que no próximo versículo 8, a palavra de Deus diz: e perguntou-lhe, o anjo perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Ele conhecia o nome dela, porque se lermos os versículos antes disso, a Sara sempre chamava ela de serva ou escrava. Eles nunca citavam o nome dela. Ela sempre serva. E sim, muitas vezes nós recebemos nomes. Nomes que talvez identificam o que aconteceu na nossa história, mas que não são o nosso nome. E o anjo de Deus chega a ela e diz: Agar, eu conheço o teu nome. Eu sei quem você é. E, além disso, ele chega a ela e diz: como que você está? A palavra de Deus diz aqui, ele pergunta: para onde você vai? Da onde você vem? Deus quer saber como você está. Abraão e Sarai nem perguntaram para ela como que ela se sente. Eles ficaram discutindo e resolveram que ela era o problema. Mas ninguém perguntou: como que você está? Deus quer saber como você está. Mesmo se nós, hoje, quando você entrou aqui, não perguntamos. Deus quer saber de você. Quando você estiver orando, fale a Deus como que você se sente, o que está passando pela sua vida. Deus quer saber isso de você. E mais para trás, a palavra de Deus diz no versículo 13, antes de ler o versículo 13, eu gostaria de contar uma história para vocês, de um funcionário que eu tenho. Eu não sou chefe em casa. Eu tenho uma esposa e tenho uma filha. Então, vocês sabem quem é o chefe. Por isso, eu sou autônomo, tenho meu próprio negócio, e ali eu posso ser chefe. E uma das coisas que eu aprendi sendo chefe é que você precisa saber como os seus funcionários estão. Você precisa conhecer-eles. Você não precisa ter um relacionamento muito íntimo com eles, mas você deveria saber como que eles estão. Eu tinha um funcionário que eu estava pronto a mandar embora, e eu falei: não, eu quero saber por que ele está trabalhando tão mal. Eu falei para ele: hoje nós vamos almoçar juntos. Na sua pausa, nós vamos sair daqui da loja e vamos almoçar juntos. Eu fui sair com ele, a primeira coisa que eu perguntei é: como que você está? Como que está a sua situação? Ele começou a abrir, ele começou a contar muitas histórias da infância dele, do que ele estava passando. E eu comecei a entender muitas coisas e por que ele estava agindo de certa forma. Hoje em dia ele é o meu melhor funcionário. Isso só porque eu pergunto de vez em quando como que ele está. Eu acho que é muito importante que nós façamos o mesmo, perguntar aos outros: como que você está? Tivemos um cliente, eu lembrei dessa história agora, que veio muito zangado para dentro da loja, começou a xingar todo mundo, e eu fiquei assim meio sem saber o que fazer, porque tinha muitos clientes ao redor, ele começou a gritar meio alto, e o meu irmão estava lá naquela época, o Daniel, e ele só chegou do lado dele e perguntou: o que aconteceu hoje? Por que você está tão zangado? E daí ele começou a abrir, ele falou que estava com problemas em casa, a filha dele está doente, a esposa faz tempo que não conversa com ele. Ele começou a conversar com a gente, a abrir, contar coisas que eu não queria nem saber. E, de repente, esse problema não existia mais. Tudo aquilo dentro dele era só medo, tristeza, que se acumulou, ele não sabia como lidar com isso. Ele entrou na nossa loja e tentou soltar tudo ali. E eu acho que Deus, de vez em quando, manda essas pessoas em nossa direção para fazer um teste. Se estamos prontos, se estamos prontos para essa aventura. No versículo 13, a palavra de Deus diz: esse foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê. Pois dissera: teria eu visto aquele que me vê?
Tu és um Deus que me vê. Deus vê você. Amém? Ele vê a tua situação. E essa pregação hoje é para todo mundo, mas em especial eu queria dedicar essa pregação a todas as mães que se sentem não vistas. Todas as mães que estão lutando, como Agar estava lutando, como achava que ninguém estava vendo ela, que sentem como se ela tivesse feito algo errado. Eu quero te dizer que Deus vê você hoje, na situação que você está. E não existe nenhum título que esse mundo pode dar a ti que faça com que Deus não queira ter a ver com você. Deus te ama, independente dos títulos que as pessoas te dão. E Deus vê a situação em que você está. Eu escutei um louvor alguns dias atrás que dizia: o Deus que me vê, que corre em minha direção, mesmo sabendo de toda a culpa que eu tenho, e me perdoando do mesmo jeito. É esse Deus que nós temos. Mesmo se o mundo inteiro declarar que você não presta, Deus te vê e Deus te ama. E Deus, como no filho pródigo, Deus corre ao seu encontro. Ele não espera até você voltar ou até você levantar. Ela estava no meio do deserto, desesperada, pronto a morrer naquele lugar. E Deus foi ao encontro dela. Não interessa a fase que você esteja no momento. Se você está fraco ou forte, desesperado ou num momento muito lindo da sua vida. Deus quer vir ao seu encontro, Ele te ama. E mesmo conhecendo todos os teus defeitos, mesmo conhecendo todas as tuas falhas, todos os teus pecados. E a razão porque eu sei, porque essa palavra, a palavra de Deus é verdadeira, é porque Deus deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todas as outras religiões dizem a você: você tem que fazer alguma coisa para receber perdão. Você tem que fazer alguma coisa para receber algo. E Deus diz: não, eu vou te dar tudo o que tenho. É de graça. Você só precisa receber. E se eu precisava de uma razão para acreditar que a palavra de Deus é verdadeira, essa seria a razão para mim. Que a graça de Deus é suficiente. Nós não precisamos nos cortar, nós não precisamos correr para algum lugar santo, nós não precisamos nada. Na cruz, quando Jesus foi crucificado, uma das pessoas ao lado dele foi salvo naquele momento. Aquela pessoa talvez nunca atendeu um culto, nunca deu dízimo, nunca orou com um pastor. Mas a graça de Deus naquele momento fez que essa pessoa fosse salva. Só porque ela pediu. O ladrão disse: eu quero ser salvo, eu quero ter a vida eterna. Era só isso que ele tinha que fazer para receber. E há muitos anos atrás, 14 agora, tive o privilégio, já falei antes, de casar. E quando eu estava me preparando para o casamento, eu percebi muito rápido que eu preciso de um terno. Eu não posso ir de qualquer forma. E eu não gosto de terno, eu não uso todo dia, nem nos domingos. Mas eu entendi que para o casamento eu vou precisar de um, para que ela diga sim. Eu posso aparecer sem, mas não sei se ela teria dito sim. Então eu fui comprar um, e por saber que eu não preciso, que eu não vou usar muitas vezes, ou talvez só uma vez, eu pensei: não vou gastar muito dinheiro nisso. Então eu sabia que existia uma loja que ficava um pouco longe daqui, e ali eles vendiam ternos das temporadas passadas, por bem mais barato. E eu achei um terno lá que custava mais ou menos 1.000 euros, e estava baixado para 250 euros. Falei: 250 tá bom, eu só vou casar uma vez na vida, eu vou investir esse dinheiro. E quando eu cheguei no caixa,
eu vi que tinha um pequeno defeito aqui do lado. Não dava para ver direito, mas eu vi. E eu falei para o caixa, ó, tá com um pequeno defeito, dá para dar mais um desconto. E eles me deram mais 30% de desconto em cima disso. E muitas vezes, com Deus é completamente diferente. Você pode ser da temporada passada, você pode ter muitos defeitos. Deus sempre vai pagar o preço completo por você. Ele não vai pedir desconto. Ele não vai chegar e falar, o Ricardo, ele tem um defeito ali na cabeça, ele é meio estranho, ele não gosta de terno. Tem como conseguir um desconto em cima da vida dele? Não. Deus vai pagar o preço inteiro. Ele vai pagar talvez até a mais. Vai falar para o diabo, pode ficar com o resto aí, que o preço está pago. E eu gostaria que você soubesse disso. E que você tivesse essa certeza no coração, de que Deus pagou o preço pela sua vida e pagou incompleto. Amém? Para finalizar, eu gostaria de ler mais um versículo, que fica em Filipenses 4. Versículos 6 e 7, diz a palavra de Deus: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Gostaria de orar. Se você quiser, você pode se levantar comigo. Pai, eu te agradeço pela Tua palavra. E hoje, em especial, nós queremos te agradecer por todas as mães aqui presentes, Pai. Obrigada, Pai, por você ver todas as mães, Pai, por você saber tudo o que está passando na vida delas. Obrigado pela coragem que elas tiveram o dia de ter filhos. Apesar de saber de todas as dificuldades que vêm, com todos os desafios que têm, eu quero te agradecer por isso, por essa coragem que elas tiveram. Eu quero te pedir que você venha estar abençoando elas, com muito amor, com muita sabedoria, com muita força, que elas possam educar os filhos da forma certa e que as crianças dessa igreja possam estar preparados para esse mundo, que elas possam estar preparadas quando vierem dificuldades, desafios, que nós possamos ter a sabedoria de educar os nossos filhos para que eles possam encontrar esse mundo e saber o que fazer, que eles possam andar na sua palavra, que eles possam andar com coragem, com força e saber que você é um Deus maravilhoso, que você estará conosco aonde nós estivermos. Você vem e não nos deixa só. Obrigado por isso, Pai. Obrigado por essa família que temos aqui. Eu também quero te pedir que você ajude-nos a cuidar da nossa língua, que as palavras que saem da nossa boca possam ser palavras de amor e esperança, e não de medo. Que nós possamos trazer alegria a esse mundo, e que possamos ser usados por Ti. Por isso eu te peço, em nome de Jesus. Amém.